Pela pizza que você acabou de ver aí, já deu para notar que a massa que a gente está trazendo hoje está no mesmo nível das melhores pizzarias da Itália. E se você quer saber como uma massa dessas é feita, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno e você está no Pizza Pão e Pasta. Fala galera, beleza? Hoje eu estou super animado para trazer mais um vídeo tutorial bem detalhado sobre uma massa feita com 70% de hidratação e 48 horas de maturação que a gente usou para fazer uma marguerita tradicional, uma pizza com pesto no lugar do molho de tomate que você não pode perder. As informações que você vai ver poderiam perfeitamente fazer parte de um curso ou consultoria, então eu quero aproveitar para te fazer um pedido que se você estiver gostando do nosso canal e puder dar uma força, não deixa de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo como esse. E se você fizer isso, eu vou ficar muito grato. Chega de papo e bora pro vídeo. Os ingredientes da nossa massa são esses que você está vendo aí. 450 gramas de farinha de trigo 00. E para essa receita eu recomendo que você use uma farinha com pelo menos 13% de proteína, porque com 315 ml de água a gente alcança 70% de hidratação, o que é bastante coisa e isso pede uma farinha mais forte. Além disso, vamos precisar de 13 gramas de sal e 2 gramas de fermento fresco que, se você quiser, pode perfeitamente substituir por 1 grama do fermento seco. Como você está vendo aí, eu costumo usar água gelada nas minhas receitas e se você mora numa região quente como eu recomendo que você faça o mesmo. A gente começa misturando o fermento na água até que ele seja totalmente dissolvido e se você optar por usar o fermento seco, pode fazer exatamente como está vendo aí. E quando terminar, é só reservar esses ingredientes porque eles vão ser adicionados mais à frente na nossa mistura seca, que nesse caso leva só a farinha e o sal. De início a gente vai simplesmente misturar bem todos os ingredientes e eu gosto de começar fazendo isso numa tigela usando uma colher para só depois misturar com a mão. Por enquanto a gente não vai se preocupar muito em desenvolver a massa, então vá misturando tranquilamente com bastante calma. E aí quando ela começar a ficar grudenta e pegajosa, é hora de parar e levar a massa para a geladeira, onde ela vai descansar por 30 minutos. Assim a gente dá tempo para a farinha absorver melhor a água e os outros ingredientes. Depois do descanso, a nossa massa vai para a bancada porque a gente vai usar um tipo de sova que é muito útil para massas mais hidratadas. Essa sova é chamada de Slap and Fold, que em português significa tapa e dobra. Como você pode ver, a sova consiste em jogar a massa na bancada e dobrar sobre ela mesma. Não se preocupe porque não é tão difícil quanto parece e você deve ter notado que eu também não domino muito bem essa técnica, então se eu conseguir, fica tranquilo que você também consegue. A Slap and Fold desenvolve a massa muito rápido e como usa força, a gente não pode abusar dela e correr o risco da massa desestruturar. Então é só sovar por cerca de 1 a 2 minutos e aí eu estou usando uma espátula só para me ajudar a dar um formato de bola. Quando terminar, a nossa massa vai descansar por 30 minutos, mas dessa vez em temperatura ambiente, porque vamos começar uma série de 4 dobras para terminar de desenvolver o glúten. Na primeira dobra a gente vai precisar umedecer a bancada com uma quantidade bem pequena de água. Para isso eu sugiro o uso de um borrifador e aí depois é só espalhar com a própria mão. Isso vai ser importante porque a gente vai aplicar uma técnica chamada de laminação, muito usada no desenvolvimento de glúten de massas mais hidratadas. Com a mão também umedecida, vá abrindo a massa sobre a bancada, mas é importante que você faça isso aos poucos, porque se abrir de uma vez corre o risco de rasgar a massa, o que queremos evitar. No final, a massa deve ter o formato de um retângulo e a gente vai imaginar esse retângulo dividido em 3 partes iguais.
A técnica da laminação é bem simples e consiste em dobrar cada uma dessas partes sobre a outra da forma como você está vendo aí no vídeo. E aí depois repetimos o mesmo movimento, só que dessa vez no sentido vertical. E vale a pena relembrar a importância de se usar o mínimo de água possível para não umedecer demais a massa. E é isso aí, está feita a nossa laminação e a gente coloca de volta no recipiente com a emenda virada para baixo. Cobre novamente e mais um descanso de 30 minutos em temperatura ambiente antes da próxima dobra. As próximas 3 dobras você já viu aqui no canal, no nosso vídeo da focaccia de longa fermentação, e elas vão ser feitas no próprio recipiente. Com a mão umedecida para não grudar, é só levantar a massa e dobrá-la sobre si mesmo. Giramos o recipiente e repetimos o mesmo movimento. Mais à frente eu vou te mostrar o ponto de véu que essa massa atingiu, então fica ligado para aprender a técnica de dobras. Durante a 4ª dobra, eu notei que a minha massa já estava lisa e firme o suficiente para não esticar com o próprio peso. Isso indica uma massa bem desenvolvida, então encerrei as dobras por aqui. Não existe um número certo de dobras a se fazer, então se você precisar de mais, não tem problema. Terminadas as dobras, daremos um último descanso de 30 minutos em temperatura ambiente antes de bolearmos a nossa massa. Você já deve ter ouvido falar que é muito difícil atingir o ponto de véu sem o uso de uma masseira, e isso de fato é verdade. O tão desejado ponto de véu acontece quando a massa está lisa e elástica o suficiente para a gente esticá-la e conseguir ver do outro lado. É uma analogia à transparência de um véu e no nosso caso é uma das formas de saber se a nossa massa está bem desenvolvida. Então agora, depois de ver esse ponto de véu, eu tenho certeza que você vai aprender as técnicas de Slap and Fold, laminação e dobras. E se você gostou, não esquece de deixar o like. Vou dividir a nossa massa em 3 bolinhas de 250 gramas que você pode usar para abrir discos de 25 a 30 centímetros. Massas mais hidratadas costumam ser um pouco mais macias e pegajosas, então durante o boleamento você pode usar um pouco de farinha na mão e na bancada para elas não grudarem, mas tente usar o mínimo possível. Esse tipo de movimento cria uma tensão na superfície da bolinha e isso vai ajudar a manter a estrutura da massa mais firme e fazer com que ela não se espalhe pelo recipiente durante a fermentação. A nossa massa vai maturar em geladeira por 48 horas e isso vai agregar sabores, aromas e texturas, além de torná-la mais digerível. Depois de 48 horas eu retirei da geladeira e deixei em temperatura ambiente até as bolinhas dobrarem de tamanho, porque é nesse momento que você vai ter os melhores resultados em termos de crescimento de borda e alvéolos.
Para abrir a massa, eu gosto de usar semolina de trigo porque, além de agregar sabor, ela ajuda a massa a escorregar melhor da pá. Durante a abertura, use a ponta dos dedos para empurrar os gases da fermentação para as laterais, se quiser obter uma borda bem alveolada. Esse movimento não é difícil, basta fazer com calma e atenção, e com prática você vai pegar o jeito. Quero aproveitar para te convidar a seguir o Instagram do Pizza Pão e Pasta, onde você vai ter acesso a outros conteúdos, ainda vai poder me conhecer melhor. Então eu fico te esperando por lá. E aí, gostou dessa marguerita? Quero saber a sua opinião, me fala lá nos comentários. Mas não sai daí não, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar uma pizza que eu troquei o molho de tomate por um pesto e você não pode perder. Vamos lá conferir.
Essa receita de pesto super especial a gente fez aqui no canal, no nosso vídeo da pizza caprese. Se você não viu, eu vou deixar o card e o link na descrição e recomendo que você dê uma olhada.